Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Muito bom dia, meu amigo internauta, minha amiga internauta. Eu quero pedir desculpas, porque a gente deveria ter começado o programa às 9h30 da manhã, mas tivemos aqui no estúdio um problema técnico, e inclusive só estamos transmitindo através do Facebook. O nosso programa só será colocado no YouTube na parte da tarde, de modo que eu quero pedir desculpas a você que está acompanhando desde as 9h30 o nosso programa de hoje, que sempre vai ao ar às quintas-feiras, das 9h30 às 10h30. Pedir desculpas realmente a você por essa espera e por esse pequeno problema técnico. Infelizmente, a tecnologia tem dessas coisas, a gente tem que se habituar. Mas a verdade é que, no ponto de vista ao vivo de hoje, eu vou bater um papo excelente com dois intelectuais potiguares. São escritores que me dão a honra de serem também articulistas do blog Ponto de Vista, deliciando os leitores com seus artigos, suas crônicas, o que me deixa muito feliz. Refiro-me ao médico Armando Negreiros e ao engenheiro José Nacélio Marques Souza. Ambos têm muita coisa para nos dizer, pela experiência de vida que eles têm, pela competência demonstrada nas suas profissões originárias e, sobretudo, pelo reconhecido amor à arte de escrever. Bem, que cativa aos que gostam de uma boa leitura. E digo mais a você que está assistindo a gente, conhecendo os dois de perto, como eu tenho a alegria de conhecer, eu arrisco a afirmar com certeza que essa nossa conversa será recheada de muito bom humor. Meus caros amigos Armando Negreiros, José Nacélio, uma alegria muito grande estar batendo esse papo. Já era esperado há muito tempo. Só que juntar vocês dois num programa só deu trabalho. Mas finalmente a gente chegou e eu tenho absoluta certeza que você que está assistindo a gente vai gostar imensamente de assistir. Porque realmente são dois intelectuais renomados e mais do que isso, é como eu disse na nossa abertura, eles também são cheios da característica melhor que o ser humano pode ter, que é ter bom humor. Obrigado, meus amigos. Obrigado a vocês por você ter aceitado esse convite. Armando, o que é que você achou de receber esse convite? Eu me senti muito honrado, me sinto muito honrado em estar aqui nesse seu programa, que é líder em audiência. E desses elogios que você fez aí, eu só concordo com o bom humor, que é necessário, a mola mestra da longevidade, digamos assim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A pessoa que é toda fechadona, geralmente tem problemas de úlcera, tem problemas de vários órgãos vitais do ser humano. Está se autodestruindo. Se autodestruindo. Zé Nacélio, você também nessa onda, porque você é engenheiro, o bom humor é como se fosse assim, uma obra de manutenção da estrada da vida. O que é que você me diz? Primeiramente, amigo Nelson, agradecer a você e ao blog Ponto de Vista por fazermos parte dele como colaboradores. E dizer da satisfação aos internautas de estarmos aqui tentando transmitir um pouco do nosso conhecimento de forma humorada, bem-humorada, para que possa cumprir aí as exigências que fez o nosso redator, né, acerca do que nós escrevemos. Mas não me coloque na condição de escritor, não. Eu sou um cara que gosta de rabiscar alguma coisa. Escritor são aqueles ícones da literatura, tanto mundial como nacional, e onde está aqui
presente, um deles, que é imortal da Academia Norte-Rio Grandense de Letras. Eu discordo disso aí, eu apenas relato fatos do dia a dia em crônicas totalmente espontâneas, sem nenhuma pretensão literária. Vocês, eu acho bacana que vocês são amigos, muito amigos. Um imortal e um semi-imortal, juntos. E, na verdade, vocês são escritores, sim. Aliás, Armando, quando você escreve suas crônicas, eu tenho um feedback muito bacana. O pessoal morre de rir com o que você escreve. E Zé Narcélio, eu vou contar para você que está assistindo a gente, você que está aí internado, foi o maior índice de leitura do blog Ponto de Vista, e inclusive viralizou no Brasil todo, foi assunto em todas as televisões nacionais, o artigo feito pelo José Narcélio sobre a tapioca. E nós vibramos com isso. Nunca se leu tanto o blog Ponto de Vista por conta da tapioca de Zé Narcélio. E eu sei que vocês dois têm essa verve maravilhosa. Por isso que eu falo no bom humor. Mas é claro que a gente também vai falar sobre coisas sérias aqui, nesse papo da gente tão bacana. Armando, a medicina foi sempre a sua vocação natural? Você pensou desde cedinho que seria médico? Desde cedo eu tinha, menino, eu já tinha a vontade de ser médico, eu admirava muito o médico, o papai tinha muitos amigos médicos lá em casa e tal. E quando eu entrei na faculdade de medicina, saí de Mossoró para o Rio de Janeiro e fiz o curso lá, eu vi que eu tinha muita tendência também para a área do direito. E fiquei na dúvida, mas naquela época a carreira de direito não era assim tão prestigiada. Eu resolvi fazer medicina mesmo. E depois de velho, para acompanhar uma filha minha no curso de direito, eu fiz direito também. E me formei em direito, fiz concurso da OAB, sou advogado também. Meu amigo, até eu desconhecia esse fato. Eu, até hoje, conhecia o médico conceituado, querido, inclusive pela própria classe, e, além do médico, o escritor, o imortal, mas também é meu colega advogado. Colega. Estou parecido com você, eu só não fiz engenharia, eu fiz economia, fiz jornalismo e fiz direito. Zé Narcélio, engenharia, sempre foi sua paixão? Foi, sim. Eu sou engenheiro. Eu já nasci para ser engenheiro. Meu pai tinha uma construtora e queria muito ter um filho engenheiro. Então, da nossa família, eu acho que foi a única pessoa que fugiu da área biomédica. Então, eu fiz engenharia e tive o prazer, a satisfação de, no Rio Grande do Norte, trabalhando como engenheiro, tanto no Estado como no governo federal, de ter participado, Nelson, de praticamente todas as grandes obras rodoviárias do Rio Grande do Norte. Só para você ter um exemplo, eu era estagiário de engenharia no DR quando foi inaugurada a primeira ponte de Igapó, pelo Monsenhor Valfredo Gugel. Eu era diretor de obras do DR quando no governo de Geraldo Melo foi ampliada a ponte de Igapó. E várias outras rodovias no nosso estado, das quais eu participei tanto como copartícipe ou então diretamente na construção delas. Então, o ramo da engenharia, o ramo do rodoviarismo realmente foi a minha paixão profissionalmente. Escrevo também, se eu não fosse engenheiro, eu seria jornalista, porque é outra paixão, é a segunda paixão, viu? E não fui fazer jornalismo depois de velho, porque eu tinha vergonha de aparecer lá num curso desse, rodeado de meninos, de meninas, né? E eu, sendo mais velho, como meu irmão médico, foi fazer gastronomia aqui na UNP depois de 60 anos de idade. Mas é a opção de cada um, né? Você só cometeu, na minha avaliação, esse erro. Porque a idade... Primeiro, a idade não é o que aparenta. A idade é o que a gente sente, é o que está dentro da gente. Eu confesso a você que quando terminei meu curso de Direito, muitos anos depois de ter feito jornalismo e economia,
Primeiro, eu fiquei preocupado, iria para uma sala com gente muito mais jovem, mas quanto mais pessoas jovens cercam a gente, mais a gente se rejuvenesce. Eu faço um desafio para você fazer o curso de jornalismo, sim. Faça, que vai valer a pena. Nessa idade. Aí é que é bom. Aí é que é bom. Armando, quais são os maiores desafios profissionais? Você como médico que você enfrentou na sua trajetória profissional na medicina. Bom, eu resolvi fazer anestesiologia, que é uma das disciplinas que são dadas na universidade com menos intensidade. É assim, eu passando. E eu resolvi, até o 5º, 6º ano, me dedicar a todas as especialidades para saber com certeza o que era que eu ia fazer. E então, no 5º ano, eu comecei a estagiar com um anestesiologista e me encantei com anestesia. Pensei muito em fazer psiquiatria também, a clínica médica de uma maneira geral, que é a raiz de toda a medicina, a clínica cirúrgica também. Mas aí eu resolvi fazer anestesia porque é a farmacologia aguda. Você faz aquele medicamento e ele age na hora. Então, para pessoas assim que gostam de ver o resultado a curto prazo, para mim, foi como uma luva. E aí saí de Mossoró para o Rio de Janeiro, fiz o 3º ano do pré-vestibular, faculdade de medicina, residência, e vim morar em Natal. Caí aqui como um paraquedista. Tive a sorte de começar a trabalhar na maternidade Escola Januário Cico. Apareceu um concurso na época para professor colaborador e eu passei, fiz uma grande amizade com o professor Leide Moraes, figura que eu queria um bem como a um pai. Fizemos uma amizade enorme e essa amizade hoje continua com Kleber Moraes, filho dele. E aí ficamos na universidade durante 35 anos, até nos aposentarmos. Que a maternidade tinha essa característica. Nós éramos ligados diretamente ao anestesista da maternidade. Lá tinha urologista, mastologista, anestesista. E eu fui até o fim da carreira como professor adjunto 4. E para mim foi muito bom. Fiz muita parte de anestesia, trabalhei muito em urgência e hoje eu estou trabalhando ainda, e por incrível que pareça, na Liga contra o Câncer, onde a gente trabalha todos os dias praticamente por serviço prestado. Que beleza! O trabalho realmente enobrece o homem, né? Quem não trabalha, meu amigo, como uma pessoa que também não sorri, a pessoa que não trabalha também está fadada a ter problemas, porque a vida é movimento puro. Principalmente a gente que gosta muito de bater papo, de ter amigos, gosto de frequentar bares, botequins, ter amigo, praia, adoro praia. Se eu não for trabalhar, tenho muito pouco tempo de vida, porque a extravagância vai ser grande. Você não tem a dúvida. Zé Naceli, você falou um bocado de coisa, eu até vou pensar seriamente em fazer uma proposição. Aquela ponte que você construiu da primeira vez e que na segunda vez, quando ela foi refeita, ela foi ampliada, você também estava fazendo, daqui a pouco ela merece ser chamada de Ponte José Naceli, o Marcos Souza. É isso, pelo amor de Deus, já tem nome, rapaz. Tira o nome que está e bota o seu, rapaz. Não. A primeira vez que eu falei era estagiário, estudante de engenharia ainda. E a segunda era como diretor de obras, mas não, nada disso. Por sinal, a ponte agora já está precisando de reparos urgentes, né? Porque toda a estrutura dela está comprometida, ela está bem desgastada pelo tempo, e o que eu li ultimamente é que já estão definindo, alocando recursos para realmente recuperar os pilares, que são os que estão mais desgastados. Mas é isso aí, rapaz. Quais os grandes desafios profissionais que você enfrentou? Bom, desafios profissionais. O maior deles foi realmente a duplicação da BR-101 Natal até a divisa com a Paraíba, né? Esse realmente foi um desafio muito grande, mas graças a Deus já está concluído esse trecho. Você era diretor? Era diretor do DENIT. Diretor do DENIT, aqui do Rio Grande do Norte. E foi uma luta muito grande, política, para se conseguir isso. Mas
Porque se não fosse essa duplicação, hoje Natal seria um verdadeiro caos. Não é? Então teve uma época que os recursos vieram realmente e nós tivemos condições de iniciar, dar o pontapé inicial para a duplicação da BR-101. Então esse trabalho, para mim, eu acho que coroou toda a minha vida profissional como engenheiro rodoviário. Que beleza. É. Você foi diretor do DENIT durante quanto tempo? 6 anos. 6 anos. É. E você teve essa alegria de fazer, de De ver ter iniciado, acontecer essa obra. Pois é. Iniciei a BR-101. Iniciou a BR-101. Armando, médico, tudo bem. Aí, de repente, você vira escritor, com uma verve, como eu disse no começo, que todo mundo reconhece. Como é que foi essa trajetória? Da medicina para a escrita, para a literatura, que lhe rendeu um bocado de coisa, inclusive. Houve alguns percalços nesse caminho, mas, ao final, foi coroado de êxito e você se transformou num imortal da nossa academia. Eu digo sempre que imortal o sujeito só é depois que morre. Depois que morre. Mas começou o seguinte, lá em Mossoró, papai era comerciante, Rafael Negreiros era comerciante como meio de vida, mas era um intelectual, um homem que lia absolutamente tudo, tinha uma memória fantástica e gostava muito de bater papo também. Então toda noite lá em casa se reuniam 15, 20, 30 pessoas para bater papo. Era político, comerciante, jornalista, e ele escrevia em jornal. Teve época que Mossoró tinha 3 jornais, ele fazia uma crônica diferente para cada jornal, todo dia. Então eu fui acostumado a viver vendo isso. Na época eu ia entregar os artigos nos jornais, nas emissoras de rádio, para o pessoal. Político que queria fazer um discurso lido na rádio, ia pedir a ele, em 10 minutos ele fazia o discurso, entregava a pessoa. Então eu fui acostumado a ver essa produção de papai, Rafael Negreiros. E ainda durante o curso de medicina, eu escrevia alguns artigos, nas férias eu vinha e ele mandava deixar no jornal e o jornal publicava. E contava muita história engraçada de personagens reais. E eu fui vendo aquilo, papai não vai escrever sobre esse personagem, não tem tempo. Ele escrevia muito sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre política local, internacional, tudo. Ele escrevia sobre absolutamente tudo. Nós até depois da morte dele fizemos uma fotobiografia dele. Paulo Negreiros, meu irmão, que é dermatologista, lá em casa são 4 médicos. Foi quem organizou, mamãe juntou as fotos, selecionamos, eu juntei tudo e publicamos esse livro. O livro é 99% escrito por ele. Um livro de quase 500 páginas, são artigos selecionados dele. Então, eu fui acostumado vendo isso e comecei a escrever as histórias que eu via ele contar de personagens reais. Inclusive, ele é um dos personagens. Aí comecei logo pela família. Costinha Fernandes, que era parente nosso, Rafael Negreiros, Deca Fernandes, que é meu sogro, Padre Mota, que era uma grande figura, Manel Gogó, e Vicente Cerejo me abriu o espaço no Diário de Natal, no Caderno B, me abriu um espaço de meia página com Luiz Maria Alves. Todo domingo saía aquela meia página. Poucas e Boas, de Nelson Freire, de José Nasseri. Toda semana saía um personagem diferente. E aí, Carlos Lima manda me chamar através de um parente meu, Tarcísio Negreiros, e diz, Armando, vamos publicar isso aqui, colecionando e tal, porque as histórias são muito engraçadas. Eu posso dizer que são engraçadas porque não são minhas. Eu apenas contava as histórias. Isso aqui dá um livro. Eu faço uma edição de 1000 e lhe dou 100, você não tem custo nenhum. Aí eu criei gosto para escrever, já vou no 8º livro. 8º livro. Tá. Que beleza, rapaz. Só o Poucas e Boas tem 3, aliás, uma reimpressão e uma edição nova. O Poucas e Boas 3. Depois veio o Viva Verve, depois veio um sobre medicina, anestesia em obstetrícia, que foi publicado pela Ateneu do Rio de São Paulo. Depois eu entrei na Academia de Letras, aí veio Na Companhia dos Imortais, Tarcísio Gugel me deu uma ajuda, ajudando a fazer o livro. Depois veio A Folga da Dobra, que eu considero assim o mais
interessante. E esse último, que é de crônica, senão eu já colocamos ele junto com José Nacelli e Maciel Matias, foi um lançamento tríplice, que é Crônicas Quase Agudas. O título ia ser Crônicas Agudas. É assim meio pretencioso, mas é um paradoxo, né? Agudo é o contrário de crônico, em medicina. E aí tinha assim um trocadilho. Aí um colega cirurgião plástico disse, mano, tem um colega que já tem um livro com esse título. Entra aí no Google. Eu entrei e tinha. O cara que já tinha escrito o livro com esse título. Crônicas Agudas, eu peguei tem um quase. Crônicas Quase Agudas. Ficou até menos pretencioso. Marca característica do seu bom humor. Aliás, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho quase todos os seus livros, a propósito, só faltam da medicina, porque, óbvio, eu não sou médico, não teria, assim, em tese, de imediato, um interesse maior de saber sobre aquela sua experiência como médico. Mas os outros livros eu tenho uma grande biblioteca com autores potiguares. E eu tenho uma felicidade de ter lido você. Obrigado. Muito. Eu não sabia que tinha esse número já de 8. Isso. Realmente uma produção literária E invejável. já tem um no prelo, já. É o 9º. É. Está quase pronto. Está quase pronto. Porque eu não tenho, como Vicente Cerejo gosta de dizer, eu não tenho fôlego para escrever um romance, como o Zé Nacelli tem. Está escrevendo um romance, está terminando. Ele vai já falar, eu vou agora instigar ele para dizer. Então o que é que eu faço? Essas crônicas que eu vou publicando no seu blog, vou juntando daqui, dali, daquela, depois eu junto tudo, faço o livro, fica fácil. Fica fácil. Realmente eu não tenho assim esse fôlego para fazer uma ficção, chegar e fazer um romance, não tenho. Agora você, Zé Nacelli, ele já contou a história dele como chegou na literatura. Agora eu quero saber a sua, porque realmente também é muito bacana. E eu tenho o seu livro, viu? Vou logo avisando. Eu comecei, rapaz, escrevendo artesanalmente, como escrevo até hoje, né? Num jornal 2 Pontos, ainda quando existia o 2 Pontos em Natal. Depois fui lançando as crônicas, que eu gosto muito de escrever crônicas, né? Como Armando também escreve maravilhosamente as crônicas dele. E eu comecei no jornal 2 Pontos. Depois de 2 Pontos, eu escrevi algumas crônicas para a Tribuna. Depois escrevi muito tempo para o Diário de Natal. Em seguida, comecei a escrever para aquele de Marcos Aurélio, como é o nome? Era o Jornal de hoje. Jornal de hoje, pronto. Jornal de hoje. E hoje eu Marco estou Aurélio de escrevendo esporadicamente para a Tribuna, não é? Mas tenho escrito muito para o blog Ponto de Vista e para um outro blog de Recife chamado Jornal da Besta Fubana. Eu tenho apenas, bem menos do que Armando, eu tenho apenas 3 livros escritos. E esses livros fazem referência, primeiramente, à história do rodoviarismo federal no Rio Grande do Norte. Então é quando eu conto toda a evolução do que foi a evolução das estradas no estado, né? Escrevi um outro livro, que esse me deixou muito envaidecido, chamado A História da Escola de Engenharia da UFRN. Esse livro é a única memória, é o único resgate histórico que existe aqui na universidade, que foi lançado quando o Centro de Tecnologia, o sucessor da escola propriamente dita, quando completou 30 anos de existência. Então eu publiquei esse livro a pedido da direção do Centro de Tecnologia. Então esse livro conta tudo como aconteceu. Essa foi uma pesquisa de 7 anos que eu fiz. Entrevistei todos os professores fundadores e lancei isso, e está lá, estão lá algumas cópias na biblioteca. Se acabou esse livro, não tem mais. Foi quando ele foi publicado, foi pela antiga RN Econômico. E eles não guardaram os originais. Eu conversando com o novo reitor, José, como é o nome? Filho de Zé Daniel Diniz. Zé Daniel Diniz. Vai ser o novo reitor. Vai ser o novo reitor. Vai ser o novo reitor. E ele mostrou-se interessado realmente em republicar esse livro. Agora,
eu dedico mais tempo realmente a escrever crônicas. Né? Crônicas, Nelson, eu devo ter já umas 800 crônicas ou mais escritas, né, durante esse tempo todo. Porque eu escrevo essas crônicas, quando não publico, eu fico juntando lá no computador, e foi juntando essas crônicas que eu lancei juntamente com o Armando e com o Maciel, 2 médicos e um engenheiro. Nós fizemos esse lançamento tríplice, não é, de nosso trabalho, que foi muito bem aceito. Agora você falando em crônica, e falou aí no começo do programa, na crônica que viralizou na internet. Pois bem, Tapioca Pode Matar, ela surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que foi passar um tempo em Portugal e saiu daqui com uma dor no estômago. E lá em Portugal ele alugou lá um apartamento para ficar um período e a dor desapareceu. Então ele me relatou isso. Olha, rapaz, eu estava com essa dor e tal, e desapareceu. Aí eu fiquei olhando, pesquisando a razão disso. E não é que eu descobri qual era a razão. Eu disse, como é que foi que você descobriu? Ele disse, eu estava vendo uma televisão em Portugal, e em Portugal, na época em que foram inauguradas várias tapiocarias na cidade. Aí o médico lá falando disso, e a repórter perguntou, o que é que o senhor acha? Falava sobre alimentação. E o que é que o senhor acha dessa mania de tapiocarias aqui em Lisboa? Ele disse, esse aí eu nem falo porque esse alimento contém cianeto. Aí eu fui e me toquei. Tocou-se como? Foi a tapioca, eu deixei de comer a tapioca. Então fiquei bonzinho, rapaz. Aí eu aproveitei a deixa, aí escrevi, tapioca pode matar. Aí conto a experiência dele, conto a experiência de pesquisas que eu fiz, onde cientistas que trabalham no norte do país, que trabalham com a mandioca, dizendo que aquilo ali realmente é perigoso. Aí eu botei sem pretensão nenhuma, publiquei no seu blog, logicamente, e o negócio viralizou. Viralizou a tal ponto que eu estou em casa 2, 3 dias depois, aí a mulher chega, Nacélio, tem um telefonema aqui para você do G1. Eu digo, que diabo é G1, rapaz? Dê aqui, aí peguei o telefone lá, diga, é do G1. Eu digo, o que é G1? Só aqui é da Rede Globo, não sei o quê. E o que é que vocês querem, amigo? Disse, o que é que esse negócio da tapioca, o senhor afirma que pode matar? Eu digo, nada, não tem nada a ver, rapaz. A tapioca eu como todo dia como tapioca. Resumindo, o programa, ele pegou o meu depoimento e o programa saiu em Bem-Estar, depois saiu em Leitão, não, Fátima Bernardes, e quando eu vi lá, estava meu rosto lá na tela com um carimbo. Não é verdade. Ora, pô, me chamando de mentiroso. Não era verdade. A mandioca no preparo é que libera isso aí. A tapioca já está livre. A tapioca está livre, poxa, não tem. E o interessante durante tudo isso é a quantidade de e-mails que eu recebi. Uma senhora da Dinamarca. Doutor Nacélio, eu moro aqui em Oslo, na Noruega. Eu moro aqui em Oslo, mas eu sou do Ceará. E minha mãe come muita tapioca. Qual é a marca de tapioca que o senhor sugere para ela? Eu digo, está danado. Poxa, e muitos outros e-mails eu recebi nesse sentido. Acontece que viralizou, foram quase 20 e tantos mil compartilhamentos, né? E eu fiquei conhecido aí pelo homem da tapioca. Agora esse daqui também está conhecido hoje porque ele pegou um gancho, deve ter pegado um gancho na tapioca pode matar e botou tapioca com ginga pode matar. Pronto, aí viralizou também. A história é muito simples. Ali era apenas, foi meu irmão, Rafael Filho, que fez um vídeo familiar. Então eu queria chamar a atenção para o problema de comer espinha de peixe. Era só isso. Espinha de peixe. E tem um sobrinho meu que estava comendo uma ginga meio crua, com espinhas grandes. Aquilo pode ocasionar problema seríssimo. Então, o meu irmão, que também compartilha comigo da mesma ideia,
chegou e falou, eu vou fazer um vídeo aqui na brincadeira. Mas o mote principal era evitar comer peixe com espinha e tudo. Um absurdo isso. Então eu fiz um vídeo familiar na brincadeira e vazou. E quando eu cheguei, vamos lá na Ridinha comer uma ginga com tapioca. Porque eu termino dizendo, para ser bem agressivo, porque eu já tinha tentado dizer cientificamente, não tinha resolvido, para ser bem agressivo, eu termino dizendo que come ginga com tapioca é debilóide. Aí sempre disse, aí agora vai sair o debilóide 2. Esse debilóide 2 eu digo que é quem toma caldo de cana sem nenhum cuidado de higiene ou açaí. Por quê? Por conta da doença de Chagas. É transmitida pelas fezes do Trypanosoma cruzi, que é o popular barbeiro, o besouro que tem. Então ele chega, pica na pele e defeca. A pessoa coça, as fezes são absorvidas e o sujeito tem doença de Chagas, que é uma doença gravíssima. Megacolo, tudo. E aí, eu queria chamar a atenção para isso, quando é feito sem a devida higiene, o cara pega aquela cana que está ali no chão com o besouro, Trypanosoma barbeiro, moe aquilo tudo, aí o besouro vai no meio, você pega por via intestinal, você bebe as fezes do barbeiro que está liquidificado ali junto com o caldo de cana, e a mesma coisa com o açaí. Daqui a alguns anos, está com doença de Chagas, não sabe o que foi. Foi um caldo de cana ou de açaí que tomou. Aí seria o debilóide 2. Mas isso não sou eu que estou inventando, isso está na literatura. É verdade. Eu vou dizer uma coisa a você, eu fico muito feliz sendo editor de um blog que tem vocês dois. Quando saiu a história da tapioca de Zé Nacélio, o nosso blog deu um pinote de leitura. Então nós éramos um blog até razoavelmente lido, mas com a história da tapioca nós ultrapassamos limites e ultrapassamos 250 mil leitores mês. Ixi, Maria, chegou a isso tudo, foi? 250 mil leitores mês. Agora, você com essa história do caldo de cana, com essa história do açaí, você também precisa colocar isso no blog, porque a cada invenção de vocês dois, o blog vai crescer ainda mais de número de leitores. Então, eu também sugiro, eu vou querer que você faça essa crônica, essas crônicas todas no blog, e vou pedir a Nacélio para inventar outra coisa, que a tapioca realmente foi ícone. Então, precisamos um substituto da tapioca. E eu faço esse desafio para vocês dois. Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga internauta. Nós tivemos um problema técnico, realmente, que atrasou o nosso programa por 30 minutos. De modo que a nossa entrevista, para aqueles que sentiram essa diferença, vai estar no YouTube a partir da tarde e certamente também no próprio blog Ponto de Vista, ainda hoje à tarde. Mas eu vou dar um pequeno intervalo para a gente daqui a pouco voltar para o segundo bloco. Não sai daí não que a gente volta já. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Antes das poucas e boas. Beleza, vamos saber disso agora. Eu quero cumprimentar você, internauta, amigo internauta, repetir que nós tivemos um problema técnico que atrapalhou um bocado o nosso início do programa, só começamos às 10 horas, mas estamos agora chegando no segundo bloco. Lembrando para você que o INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem uma equipe maravilhosa de cardiologia e oferece também serviços em outras especialidades, na Miguel Castro, na Promater e no Hospital Rio Grande. E a gente vai voltar aqui para a nossa conversa. E a gente estava conversando aqui, enquanto estávamos esperando o segundo bloco, com o Armando estava contando uma história. Conte aí, Armando, como é que foi que você começou a escrever no jornal? Logo que eu cheguei em Natal, cheguei em 1977, 1979, 80, 82. Eu fui comprar uma casa na praia de Jacumã. E era pelo Sistema Financeiro de Habitação. Eu resolvi dar uma estudada no Sistema Financeiro de Habitação e produzi 3 artigos que, através de Cerejo, consegui publicar no Diário de Natal. E aí eu vi, era um poti, aos domingos, meia página, naquele caderno B. Aí eu senti que aquele espaço estava mais ou menos 3 artigos sobre o Sistema Financeiro de Habitação, que é uma coisa. Aí eu estava escrevendo também a história da anestesia, desde os primórdios. A história da anestesia começou em 1846, quer dizer, não tem nem 200 anos ainda. E aí é uma história muito empolgante, muito mais interessante do que o Sistema Financeiro de Habitação. Eu peguei, mandei o artigo, e publicaram. Hoje eu tenho uma plaquete que foram 12 ou 13 artigos que eu publiquei sobre história da anestesia. E aí eu senti que aquele espaço era meu. Gerou até uma certa ciumeira, que eu não sou jornalista, ele estava ocupando aquele espaço. Aí eu digo, mas isso é um assunto que eu estou escrevendo, quem está escrevendo sobre isso sou eu. Aí acabou a história da anestesia. Aí me veio a ideia de escrever As Poucas e Boas, a história de personagens. Na época era máquina de escrever Olivetti, daquelas sem ser elétrica ainda, era no manual, que eu fazia em 3 vias, com carbono. Não tinha negócio de mandar eletronicamente, nem coisa nenhuma. Eu arquivava uma via, ia deixar uma lá no Diário de Natal, com Simone Belquice, era ali na descida da Rio Branco. E a outra eu entregava a Edmar, que fazia uma charge para a história ficar mais atrativa. Edmar, que morreu precocemente, chargista. Então eram essas 3 vias. Aí eu fiz a história da anestesia e comecei a escrever As Poucas e Boas. O primeiro artigo que eu fui deixar, quem estava lá era Luiz Maria Alves. Simone, que era quem recebia as crônicas, não estava. Aí ele disse, o que é, menino, que você veio fazer aqui? Eu digo, eu sou Armando. Aí me apresentei, sou Armando Negreiros, que escreve aquelas crônicas e tal, e queria saber se eu posso mudar de assunto e escrever Essas Poucas e Boas. Dê aqui para eu ler. Sentou lá o velho Luiz Maria Alves. Leu, quando terminou, disse, agora você vai se redimir das outras crônicas. E me cedeu o espaço, que realmente eram histórias bem engraçadas, bem relaxadas, bem humoradas. Beleza. Célio, como é que funciona a inspiração para você escrever seus artigos e suas crônicas? Rapaz, é interessante isso, essa pergunta. Eu não sei explicar, ninguém sabe explicar, mas você quando começa a escrever, parece que cria-se no seu íntimo uma situação de tal sorte que você, quando numa conversa, num bate-papo, ou numa leitura, você pega uma frasezinha qualquer, de um assunto qualquer, aí você
já pensa jornalisticamente, isso aqui dá uma crônica. E sempre aconteceu isso comigo, viu? Sempre aconteceu. Estou conversando aqui, por exemplo, com você aqui, vocês aqui, você fala alguma coisa, isso dá uma crônica. E pronto, é do dia a dia. O dia a dia que você retira, é onde eu retiro a maioria das ideias das minhas crônicas, das histórias das minhas crônicas. E isso eu tenho feito durante muito tempo. Às vezes um assunto que não tem nada a ver, você termina... Eu vou só dar um exemplo a você do que seja isso. Começou a funcionar as críticas sobre os preços das passagens de Natal com o aeroporto novo. E a reclamação, todo mundo reclamando. Diga-se de passagem que Armando Negreiros, 2 anos atrás, ele já tinha feito umas 2 ou 3 crônicas sobre isso, reclamando, e foi muito bem lido, né? Naquele tempo, o aeroporto foi inaugurado em 2014, já está com, hoje é 15, né? 5 anos já, né? de funcionamento. Aí eu digo, eu vou escrever sobre isso. Aí eu fui, acho que na semana atrasada. Onde estará o nogórdio dessa situação? Aí eu fui explicar nesse artigo o que é que acontecia no meu tempo de engenheiro e quais as críticas que eu recebia e que faziam, né? Aí falando dessas críticas, eu via muito dizer que as rodovias da Paraíba eram bem melhores do que as do Rio Grande do Norte. E bem melhores e eram as melhores do Nordeste mesmo. Eu digo, por que acontece isso? Porque as mesmas empresas que trabalham na Paraíba trabalham aqui conosco. Nós usamos a mesma tecnologia, o mesmo material, e essa diferença. Aí eu comecei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Será a fiscalização? Não, não era a fiscalização. Resultado, era porque o governo paraibano, o parlamento, os parlamentares paraibanos, investiam maciçamente, rapaz, em rodovias. Então, iam lá buscar verbas, iam buscar dinheiro, estavam lá sempre presentes, cobrando. Então, a Paraíba recebia embora fosse um estado com as mesmas proporções do Rio Grande do Norte, praticamente, recebia um volume de recursos extraordinário, enquanto a gente não recebia quase nada. Isso. Então, eles podiam recuperar a estrada 1, 2 vezes, se fosse o caso, no período enquanto nós demorávamos 5, 6, 7 anos para recuperar as nossas rodovias. Então, você saía do Rio Grande do Norte, entrava na Paraíba, já via aqueles tapetes, né? Estradas belíssimas, bem conservadas, e enquanto as nossas estavam esburacadas. Então, isso foi uma razão. Aí, no caso do aeroporto, precisamente, eu lembro bem que, quando eu ia pegar um colega lá no aeroporto, ou quando um parente, ou uma pessoa qualquer, e eles diziam, mas rapaz, a entrada do Rio Grande do Norte é a mais bonita do Brasil. E realmente, depois que eu conheci vários outros estados, desci em aeroporto de outros estados, eu vi que para você chegar em Natal, você encontrava uma pista de 6 faixas. Você encontrava um canteiro central florido, bem iluminado, sem favelas. Você entra no Rio de Janeiro, tem favela, em São Paulo tem favela, no Ceará tem favela, em Fortaleza, na Paraíba. Natal não tinha nada, tudo limpo. Então a pessoa ficava deslumbrada com isso aí. Aí eu coloquei a crônica no Facebook e fiz um desafio. Disse, pessoal, quem leu essa crônica, quem estiver lendo aqui esse negócio, levanta o braço. Meu amigo, o negócio estourou. Perguntei, quem quiser abrir o aeroporto Augusto Severo, reabrir, levanta o braço. Então foi uma quantidade de acessos imensos das pessoas dando opinião favoravelmente a abrir o aeroporto. Então, amigo velho, isso daí é a voz do povo, é a voz de Deus, não é? E reforçando isso aí que você está dizendo, além de deshomenagear Augusto Severo, tem um aspecto técnico importantíssimo. O Augusto Severo já tinha 3 pistas. Isso, tem só Se 2. desse problema em qualquer uma, você tinha outra pista. Ah, mas eram pistas todas 3 ampliáveis, para ficar do tamanho dessa do novo aeroporto. Do novo aeroporto. Então, esse novo aeroporto, na época eu escrevi várias crônicas
Foi uma violência contra o natalense. Foi um absurdo aquilo ali. Se fosse só para cargas, como era o projeto original, ou para Uber, ou para as outras coisas, tudo bem. Os passageiros deviam ter continuado aqui no Augusto Severo. Com o mesmo rigor e vigor, eu fui contra também a derrubada do Machadão, que foi outra deshomenagem também, onde hoje é o Arena do Natal, com tanto espaço para construir. Está para que derrubar o que já está pronto? Então derrubaram 2 para fazer esse, que é um elefante branco que só traz prejuízo. Então foram 2 absurdos que fizeram com as finanças, com o povo, com a qualidade de vida do natalense. O Arena das Dunas e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Inclusive, conversando com o Zé Nacélio essa semana sobre a questão do aeroporto, outras pessoas que escrevem no blog já estão começando a abordar esse movimento encabeçado por você, do natalense cobrar, de alguma maneira, pressionar para que se repense o aeroporto Augusto Severo, que quando ele foi desativado, era considerado um dos melhores aeroportos do Brasil. E no ano anterior gastaram 20 milhões para melhorar o aeroporto e no outro dia fecha. E o pior de tudo é que o novo aeroporto de São Gonçalo, hoje chamado de Aeroporto Aloysio Alves, nada contra, contudo, de fato, com o fechamento do aeroporto anterior, nós deshomenageamos um grande potiguar, que foi Augusto Severo, o homem do Pax, que fez com que o Rio Grande do Norte pudesse entrar na história da aviação mundial. Agora o incrível de tudo isso, o Nelson, é que, veja, quando inauguraram o aeroporto, o hoje Tom Jobim, no Rio de Janeiro, deixaram o Santos Dumont funcionando. Quando criaram Guarulhos, deixaram Congonha, né? Deixaram Congonhas funcionando. Quando fizeram Confins em Belo Horizonte, deixaram Pampulha funcionando. Não é? Então, todos eles... E por que o nosso fecharam? Por que o nosso fecharam? Está aí a insatisfação, o transporte é precário, a insegurança é geral. Perigo, né? para ir deixar Perigo, a pessoa tem medo, não vai e tal. Então, perdendo turista todo instante, né? Natal, que era... Pronto, você foi secretário de turismo e me falou uma vez que na sua época existiam 23 voos regulares não era? No Rio Grande do Norte. 23 por semana, rapaz. Olha que coisa incrível. Hoje ninguém sabe se tem, eu acho que se muito tiver, tem 3 voos apenas. Não é? Por aí. Nós, naquele tempo, naquele tempo, nós tivemos muita sorte, graças a Deus, agradeço a Deus todo o tempo. Nós pegamos apenas com 5 voos internacionais, deixamos com esses 23 voos reais. E Natal, porque quando você vai para o exterior, você vende Natal, que é mais fácil de se pronunciar, é o nome curtinho. Natal passou a ser a capital que recebeu o maior número de turistas estrangeiros do Brasil, do Nordeste do Brasil, uma das maiores do país, e do Nordeste, ultrapassando Salvador, ultrapassando Fortaleza, ultrapassando Recife. Inclusive, com relação a turista nacional, nós, no Brasil, éramos o segundo. A gente só perdia para um município lá da Bahia, não era nem Salvador, era outro município, em função de resorts antigos, etc. Então, eu acho que o turismo se prejudicou muito. Não tenha dúvida, sim. Olha, se você duvidar, é mais fácil, é mais perto você sair de Natal e chegar no aeroporto de João Pessoa do que sair incrível isso, né? do centro da cidade para chegar no aeroporto de São Gonçalo. Com um outro detalhe, diminuição de número de voos. Não aconteceu aquele famoso centro de hub, né, de hubs. Nada aconteceu. O aeroporto está lá com pouquíssimos voos e dando prejuízo a todo mundo. Eu acho que isso é uma campanha que vocês dois poderiam realmente encampar. Nacélio falou isso comigo recentemente, já escreveu 2 artigos sobre isso. Exatamente. Você também pode, Armando, ir nesse tema. Voltando um pouquinho ao bom humor, reforçando essa parte de turistas em Natal, turistas estrangeiros, era uma verdade. Hoje a gente sente a diferença. Eu sempre fui um frequentador assíduo
de Ponta Negra, da praia de Ponta Negra. Todo domingo, inexoravelmente, eu estou lá tomando meu banho de mar, dando minha volta na praia. Então tem 2 fatos interessantes que eu vou tomar a liberdade de contar aqui para voltar à história do bom humor. Estávamos eu e um concunhado meu, Ricardo Cabral, sentados lá numa barraca, tomando uma cerveja, quando chega um grupo de italianas, umas 8 italianas, tudo topless. E os caras vendedores passando para lá e para cá, todo mundo encarando com normalidade. Tinha um senhor mais de idade assim do lado, que quem ficava na frente ele mandava sair. Sai da frente, o cara tal, o cara... Aí eu digo, olha Ricardo, como nós evoluímos. Essa quantidade de topless aí, ninguém para coisar, está aqui a barraca, o mesmo movimento, tudo normal. Ele disse, mano, tirando eu, você e aquele velhinho ali, tá tudo normal. E o outro foi com uma história parecida com um garçom, né? Eu estava lá já na barraca, tomando uma cerveja, quando chega outro grupo lá, tudo topless, de uma hora para outra. Aí eu tomo mais uma cerveja, chamo o garçom e digo, garçom, veja minha conta aí. Diz, que é isso, doutor? Eu digo, o quê? Se for na porta do gol, já vai embora, de que porta de gol, nada. Interessante essa história boa. O pensamento do garçom era que eu estava. Mas eu acho que é importante vocês voltarem a pensar nessa questão. O blog Ponto de Vista vai estar dentro, ao lado de vocês, nessa luta. Pelo menos para a gente promover uma enquete para a população. O que a gente já sabe que ela vai responder, mas é um trabalho a mais, é um órgão de comunicação a mais que vai avaliar o sentimento do natalense, principalmente do natalense. Realmente o turismo deu uma queda brutal, acho que a gente precisa dar uma chacoalhada. Nós estamos com as tarifas mais caras. Vai ser o Gonçalexit, a saída de São Gonçalo. Gonçalexit. E o interessante disso tudo é que nessa época das vacas gordas do turismo aqui no estado, era comum você ver vários paraibanos virem de João Pessoa para pegar voos aqui, não é? Para eleger o nosso terminal como prioritário para a viagem. Hoje é o natalense que está indo sair da cidade via aérea pelo aeroporto de João Pessoa. Que é um aeroporto acanhado, de passagem, mas, inclusive, até pela falta de voos. Está um absurdo, está faltando voo. E custo. E caríssimo. A passagem comprada daqui para qualquer canto do país é a mais cara. Que existe. Ou seja, a gente precisa, de fato, pensar melhor. A propósito, o que é que vocês estão achando hoje, como seres também políticos que são? Como é que vocês veem hoje o novo governo do Rio Grande do Norte? As perspectivas, o que é que vocês imaginam que poderá acontecer? Bom, eu vejo o seguinte, o estado atual da política no Brasil, de uma maneira geral, está muito perigosa, eu diria assim, o radicalismo. A direita e a esquerda radicais, elas se encontram. Elas agem do mesmo jeito, é tanto que tal, não sei se foi o Bolsonaro quem foi, falou que o nazismo era de esquerda. Aí o comunismo é de direita, tanto faz, eles se encontram. O comunista radical e o nazista radical é a mesma coisa, uma de extrema esquerda, outra de extrema direita. Então nós estamos aqui com um governo petista e um governo federal na outra ponta. Antipetista. Antipetista. Então nós temos aí uma dificuldade, talvez, de conseguir verba, de conseguir coisa e tal. O que nós precisamos é de uma moralização. Não é só em nível local, não. É em nível do país inteiro. E, infelizmente, nós temos tido esses radicalismos bestas. O povo brasileiro precisa ser pacificado, voltar a viver em paz. Voltar a viver em paz, com tranquilidade, colocar esses corruptos todos na cadeia. O que foi mandado de dinheiro do país para o exterior não está no gibi. Tivemos vários levantamentos aí, meter a mão na Petrobras,
Quer dizer, esse governo de esquerda, o PT, perdeu uma grande oportunidade de fazer aquilo que ele estava prometendo. Piorou tudo. E sua visão, Nacélio, sobre o momento político atual, sobre as perspectivas, inclusive no Rio Grande do Norte? É muito complexo, viu, rapaz? Sinceramente, é muito complexo. Eu acho que a gente era tentar ajudar como pudesse, não é? E você veja o caso dele que falou aqui no governo do Rio Grande do Norte, antes contrário à posição do governo federal. Isso é muito negativo para o Estado. Acho que isso é muito negativo. Por outro lado, também estou vendo a governadora Fátima tentando ajeitar o que pode aqui no Rio Grande do Norte. Você veja que já está conseguindo colocar pagamento dos servidores em dia. E eu acho que isso é um grande passo que ela está conseguindo. Mas até quando ela vai conseguir pagar em dia, não é, com o Estado quebrado totalmente, não é? Então, deveria, no meu entendimento, deveria se aproximar mais do governo federal para poder, então, poder investir em alguma coisa de mais necessidade. Agora, a nossa vocação, isso não sou eu que diz, não. Todo o norte Rio Grande sabe que a nossa vocação é turística, não é? Aqui a vocação turística é o que fala mais alto, é o ponto maior. Então, era explorar isso. Começar por trazer mais voos para o Rio Grande do Norte e melhorar a infraestrutura como foi há tão pouco tempo, não é? Há tão pouco tempo a nossa estrutura recebia bem o estrangeiro que nos visitava. Uma outra coisa que eu queria saber de vocês, que são dois intelectuais, o que é que deve acontecer, na opinião, do ponto de vista de vocês, com relação a uma política, ao governo adotar uma política pública mais contundente sobre a cultura potiguar? Vocês são homens de letras, você é imortal, Armando, e com certeza Nacélio também está nesse caminho, breve estará também na nossa academia. O que é que o governo poderia fazer em termos de política para dinamizar a cultura potiguar? Que eu vejo que o pessoal, os nossos conterrâneos, são muito desconhecem muita coisa da nossa história, da nossa cultura, da nossa arte, do nosso folclore, por exemplo. O que é que poderia o governo, o que é que vocês, como intelectuais, poderiam dar de sugestões para que o governo pudesse direcionar políticas públicas mais objetivas e abrangentes? No meu entender, se ele recuperasse dessa assistência, divulgação ao que já existe, já era muita coisa. O que é que a gente vê aí? Bibliotecas abandonadas, sendo corroídas pelo cupim, né? As entidades que ainda funcionam moto próprio, praticamente sem ajuda nenhuma do governo. Porque se recebesse ajuda, se houvesse uma dinamização, como você falou, das artes, das entidades que já existem, se fossem implementadas, já era um grande feito. A própria Academia Norte-Grandense de Letras, o Instituto Histórico, eu faço parte do Instituto Histórico, nós fazemos parte do Instituto, isso. E a gente não vê a ação do governo. E sempre quando se procura é uma dificuldade muito grande. Quer dizer, recentemente aquela sociedade de danças desaparecidas ou semi-desaparecidas, o Araruna, fechou por falta de condições financeiras de se manter. Era, do meu conhecimento, por exemplo, era a única coisa que nós tínhamos, relembrando o passado, das danças, que do início do nosso estado acontecer, da fundação da cidade, ainda se fazia. Acabou, está tudo acabando, rapaz. Acabaram com o nosso aeroporto, Augusto Severo, acabaram com um bocado, e a cultura está desaparecendo. O que é que você me diz? Na sério, você que falou tanto da tapioca e que deu levantou tanto bloco de entrevista, vamos começar, porque a escrita tem um poder muito grande. A pena que se escreve hoje no computador, mas tem uma força inimaginável. Não, e isso aí isso é tão verdadeiro, porque você vê não é só biblioteca, Amanda, é museu, você não vê ninguém em museu em Natal.
Você não pega um filho para levar para fazer um passeio no museu, poxa, mostrar alguma coisa. Abandonado. Pois é. Então, é esse problema, no meu entendido. Porque você, para escrever alguma coisa, você tem que ter vocabulário. Você só tem vocabulário se você lê, e lê muito. Então, você vai criar. Os escritores futuros serão escritores capengas, porque não sabem o sinônimo de uma palavra. Então, tem que ser rato de biblioteca. Tem que ser. Eu frequentei muitas bibliotecas, não é? Quando jovem. Passei um ano estudando no Rio de Janeiro, vivia na Biblioteca Nacional. Eu fazia o curso de especialização do Largo São Francisco e a Biblioteca Nacional, então eu me deleitava ainda na biblioteca. Então, rapaz, tem que criar esse costume. Eu não vejo, os meus netos, eu pergunto, vocês já visitaram alguma biblioteca? Não, e museu? Eu disse, não, nós fomos já ao Museu Câmara Cascudo. E foi que vocês viram lá? Não, foi tão rápido que não deu para ver. Mas tem um neto seu que é um gêniozinho, né? Tem aquela palavra que ele... tem um que é bem... Mas né, não é hereditário, não, é porque ele é do esforço dele mesmo, viu? Agora eu quero saber essa história. Viu? Do gêniozinho. A história é bem... Do gêniozinho. Pronto, é um neto meu que tem agora, ele tinha 6 anos de idade. E então, aí chegou para mim, é daqueles leitores da revista Recreio, que lê tudo, que ele pegava e lia tudo. A criança já nasce com esse negócio na cabeça, né? Aí chegou para mim, eu lendo lá a Veja no domingo, ele chegou lá, vovô, você sabe por que o tubarão martelo tem... Não, o peixe prego tem medo... Tem medo? Eu não me recordo mais não. Peixe prego tem medo do tubarão martelo? Aí eu sei que ele disse... Não, sabe por que o peixe prego tem medo de água salgada? Digo, é com medo de enferrujar, né? Ele disse, não, é por conta do tubarão martelo. Aí esse seu neto, por favor, você. Aí pronto, ele tá bem. Aí depois ele foi, voltou, tal, quando chegou aqui, vovô, o senhor sabe o que é que significa pó? Era uma palavra, que eu nunca gravei essa palavra, uma palavra de 13 sílabas e 41 letras. Aí eu digo, como é, moleque? Repita isso daí. Pó, tal. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, aguenta um pouquinho aqui. Ele está inventando essa palavra. Eu fui lá no computador, rapidamente, existia a palavra. Aí eu voltei e disse, onde é que você leu isso? Ele disse, na revista Recreio. E sabe os significados? Isso significa, o receio que as pessoas têm de pronunciar palavras grandes ou difíceis. Então, aí eu fiquei calado, né, bicho? Isso com a idade de 6 anos. 6 anos. Esse menino vai ser um gênio. Com certeza vai ser um gênio. Hoje ele já, com 11 anos, coloquei ele na história de inglês, ele já assiste filmes, ele tira o som e fica lendo só a legenda em inglês. Quer mais ler filme. É impressionante, meu neto. Que beleza. É muito bacana isso. Aliás, o neto não. A juventude de hoje tem esse poder, não é? Outro fato também, que ele chegou. Aí ele disse, vovô, não sei o que, olha aqui o que a professora passou para mim aqui, aí estava escrito, há 10 anos atrás. Eu digo, meu filho, está errado. Ou é há 10 anos, ou 10 anos atrás. Aí, o que é que eu digo? Eu digo, não, você disse, se ela perguntar, você disse que não é, ou é um ou é outro. Não deu outra, viu? Na sala lá, no colégio que ele estudava, professora, a senhora errou o meu trabalho aqui. Ele disse, errei aonde? Onde foi que eu errei? Aí ele repetiu exatamente o que é que ela tinha dito. A professora ficou cheia de perna, chamou ele no cantinho e disse, olha, tudo bem, estava errado mesmo, mas não precisa comentar com ninguém não. Meus amigos, o tempo nosso se exauriu. A gente começou tarde. Eu quero, inclusive, voltar a pedir desculpas a você, meu caro amigo, minha cara amiga internauta, que o programa sempre começa às 9h30 e vai até às 10h30. Infelizmente, hoje, tivemos aqui no estúdio problemas com relação à internet. E, por conta disso, o programa começou meia hora depois. Portanto, prejudicando o próprio programa,
e muitos dos internautas que ficaram às 9h30, passaram um tempinho e alguns deixaram de assistir esse nosso programa. Mas a você que está acompanhando agora, esse programa será colocado no YouTube hoje à tarde e também vai fazer parte do nosso blog Ponto de Vista, naquele espaçozinho do lado direito. Quando você abre o blog, tem os programas da Band e tem logo abaixo os programas ao vivo que a gente faz toda quinta-feira. E o horário realmente é 9h30. Lamentavelmente hoje, por conta desse problema meramente técnico, nós começamos 30 minutos depois. Mas, de qualquer forma, o programa, muita gente vai assistir no YouTube, e eu quero dizer a vocês da alegria, da satisfação da gente bater esse papo, porque o programa é diferente do programa formal da Band. Lembrando a você que vai todo domingo, das 10 às 10h30 da manhã, um programa mais formal, e é mais curtinho, são apenas 30 minutos. Esse nosso é diferente, porque aqui sempre há uma interação, uma integração com o internauta e o nosso bate-papo flui de uma maneira maravilhosa. O programa foi excelente. E como eu disse a todo mundo, recheado de bom humor. Conversar com vocês dois é motivo de alegria. Aliás, eu estou sentindo falta Narcélio, eu estou sentindo falta Armando, de uma coisa que a gente havia começado e depois a gente parou, que era um tal de um vinho às quartas-feiras. A gente estava se reunindo todo dia, toda quarta-feira, às 18 horas, ficávamos até às 20, mais ou menos, um vinhozinho bom, papo maravilhoso, e depois chegou o final de ano, veio janeiro, fevereiro... Inclusive o Armazém Gourmet fechou, né? Armazém Gourmet fechou. Mas tem outro lugar. Tem, eu sei. Vamos inventar. Um local bom, bacana, fechado. Tem lugar bacana, rapaz. Tem outros lugares legais que a gente pode... Eu estou sentindo falta de conversar com vocês dois. Vamos reativar, então. Porque além da sapiência de vocês, da competência intelectual de vocês, esse bom humor é contagiante. É contagiante. Por isso que eu vou exigir, ao terminar o programa, que vocês pensem em novas crônicas, tipo aquela da tapioca, tipo aquela agudas quase crônicas, crônicas quase agudas, coisas desse tipo, para que o blog realmente absorva esse bom humor de vocês dois. Vamos terminar, eu queria suas palavras finais, Armando, e em seguida as palavras finais de José Narcélio. Bom, eu quero agradecer, fiquei muito honrado com o convite e é como você disse, o bom humor é uma coisa fantástica. Vou contar só uma história bem rápida. Tem um grande amigo, vizinho na praia, Dalton Melo de Andrade, que ele adora um trocadilho, né? E eu mandei para ele um vídeo que tem de um budista dando uma aula sobre o segredo da longevidade. Aí um pé da palavra, outro pé da palavra, ele se irrita e começa a jogar as coisas no povo. Aí diz, o segredo da longevidade é a paciência. E ele perdeu a paciência e fica jogando tudo. Eu mandei esse vídeo para Dalton. Comentário dele, Buda que o pariu. Excelente. Inclusive, Dalton é um cativo internauta e sempre acompanha. Se estiver nos assistindo agora, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, um abraço muito grande, que é uma pessoa também bacana e também tem esse bom humor fantástico. Buda que o pariu. Que beleza. Zé Narcélio. Amigo, também foi uma satisfação grande, né? E você veja que a gente estava maturando esse encontro já por um bocado de tempo, né? Porque já tinha algumas oportunidades, já tínhamos falado, mas nunca deu certo. E finalmente chegou o dia, né? Tudo tem o seu tempo e tem a sua hora. Foi muito bacana. Essas conversas nós já temos no particular. A diferença de hoje é que foi ao vivo e para todo mundo, né? E a cores. Pois ao é, vivo e a cores. Para os internautas também curtirem esse papo, que sempre é agradável com Armando e com Nelson. Realmente, às quarta-feiras, a gente solta também o bom humor e lava a alma. Não, soltar a franga não, você já quer. Estou exagerando no bom humor. Pois é. Pois, meus amigos, então eu renovo os agradecimentos. Obrigado, Foi também. uma satisfação imensa
bater esse papo. O programa é bem informal, como vocês viram. A informalidade aqui é a prática. No outro momento qualquer, assuntos mais específicos, claro que a gente vai continuar batendo papo, inclusive no próprio programa da Band, que é das 10 às 10h30, que é um programa já fez 8 anos, inclusive, é mais formal. Aqui é bate-papo. E é bacana porque o internauta acompanha a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. E a cobrança do vinho voltar às quartas-feiras está feita. E eu não aceito que vocês tergiversem sobre esse tema. Vamos voltar a nos encontrar. E a você, mais uma vez, meu amigo, minha amiga, obrigado pela audiência sua aqui no nosso programa. Renovo o pedido de desculpas. A gente, de fato, teve um problema técnico que atrapalhou imensamente o programa de hoje por conta do horário. Começou 30 minutos depois. Mas tudo bem, aqueles que não puderam acompanhar no início poderão ter acesso já no YouTube a partir de hoje da tarde. E também no próprio blog. A você, mais uma vez, meu abraço. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, às 9h30 até às 10h30 da manhã. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.